Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Santana e vamos começar a nossa aula de logística. Vamos lá, professor Leandro Santana. Eu já falei desse comunicado pelo menos 2 vezes e vou falar mais uma vez, tá? E principalmente pela importância desse comunicado, né? Que nós precisamos estar preparados para quando tudo isso passar. E para complementar esse comunicado, eu vou passar um videozinho para vocês. Ouçam, vejam com muita atenção. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Muito bem, então nós precisamos valorizar as nossas riquezas, valorizar o nosso país. Na aula de logística de hoje, o que nós vamos falar, hein? Bom, nós falamos na última aula, né, para complementar aquela resposta que poucos utilizaram, não falaram desse modal ferroviário. Falei, olha, dá uma lida na apostila sobre os modais, né? E olha só a importância aí e o comparativo, principalmente de valores aí do modal rodoviário com o ferroviário. Então existe uma correlação entre o preço, né, do frete cobrado por cada um deles pelo transporte ferroviário e pelo transporte rodoviário. Isso porque eles são considerados aí substitutos perfeitos para alguns trajetos, tá? E com isso eles passam a ser concorrentes. Então, para distâncias aí superiores a 1.000 quilômetros, os custos ferroviários para cargas podem representar cerca de 50% dos custos rodoviários, ou seja, metade do preço, tá? Então, como calcula esse frete aí? Calculado pela multiplicação da distância em quilômetro, pelas tarifas aí homologadas pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para cada concessão e por tipo aí de mercadoria, em termos de peso, volume, unidade ou de container. Vamos lá. E nós vimos aí, agora não vai precisar calcular mais, tá? Chega, calcularam a curva ABC, ou a categoria, ou a classificação ABC. E também tem exemplos, né? Pelo Excel, corrigir o mesmo exercício pelo Excel. Vocês praticaram? Ou me manda e-mail, me manda pelo WhatsApp, olha, gostei, não gostei, tive dificuldade, e aonde está com dificuldade? Eu sempre digo, a pior dúvida é aquela que você não tira. Então não fiquem com dúvida. Ou se não, manda mais exercício, eu gostei. Ou vamos praticar mais Excel, eu preciso receber aí as sugestões de vocês. E na aula de hoje vamos falar aí sobre o profissional de logística, os tipos de atividade logística. Então, o profissional de logística, né? Nós estamos num mundo aí, num mercado globalizado. É muito fácil hoje eu comprar de outro país. O mundo está concorrendo com o mundo e numa velocidade espantosa, né? E a competitividade também entre as empresas. As empresas, elas estão usando de estratégias de diferenciais para poder atrair o cliente, porque
hoje a concorrência é muito grande, tá? Em contrapartida, existem aí carências de profissionais. Muita gente reclama, olha, não existe emprego, mas também está faltando muita mão de obra qualificada, muitos profissionais qualificados. Para isso nós precisamos buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento. Porque a área de logística, ela oferece aí uma riqueza de carreiras que podem trazer bons lucros e sucesso profissional, né? Trata-se aí de um campo altamente estratégico e que tem sido cada vez mais explorado, objetivando resultados como evitar desperdícios, reduções de custos, maior produtividade e geração de lucro. Não adianta eu ficar somente produzindo. Eu preciso que a minha empresa tenha resultado positivo, que ela obtenha lucro. Então, o processo tecnológico é uma das principais aí para o aquecimento do setor logístico, favorecendo aí o surgimento de muitos concorrentes em tempo muito curto aqui, que eu acabei de dizer, né? Tem muitos concorrentes. E exigindo aí que as empresas aprimorem seus produtos e serviços, procurando novas oportunidades e nichos de mercado, porque os consumidores eles estão cada vez mais exigentes. Então, a logística tem conquistado muito espaço nesse ritmo e nesse cenário modernizado, mas aparecem também mais problemas, né? E é nesse cenário que os gestores das empresas precisam se atualizar e se readequar suas estratégias, aí passando a adotar novos equipamentos para dar conta aí dessas novas exigências, né? Então, isso é muito importante, a gente estar sempre qualificado, se readequar, buscar novas tecnologias. Bom, então vamos ver aí quanto que é um salário médio aí de um profissional de logística. Um ajudante de transporte, o salário médio é de R$ 1.344. Tá bom para você esse salário? Então vamos ver. Vai depender de aonde que você quer chegar, né? Um auxiliar de almoxerifado. Quanto será que ganha? O que é um auxiliar? Aquele que vai dar auxílio ao almoxarife, né? Quem é o almoxarife? A pessoa que cuida do estoque, né? Que recebe a mercadoria, que estoca, que manda para a produção, que entrega, que disponibiliza para o cliente, né? Então, já ganha um auxiliar 1.392. Faturista. O que é um faturista? Aquele que emite nota fiscal. Já ganha R$ 1.865. Já o almoxarife, né? Olha, já ganhou. Melhor, R$ 2.457. Olha só que bacana. Um assistente de logística, R$ 2.505. Um analista de logística que vai fazer análises logísticas, R$ 2.939. Um supervisor de almoxerifado, R$ 4.181. E um gerente de logística, quanto será que ganha, hein? Dependendo da empresa, vamos ver, de 10 mil a 15 mil. Olha só, um bom salário, hein? Então precisamos qualificar, né? Mas para ser um gerente de logística tem que adquirir uma boa experiência, né? Na área, principalmente falar outro idioma, as multinacionais vão exigir que tenha um outro idioma.
Vai ganhar um salário desse, né? E a responsabilidade é muito grande. Bom, então vamos falar agora sobre os tipos de atividade logística, né? E começa com a produção. Então vamos lá. Antes da Revolução Industrial, a atividade produtiva era artesanal e manual. Aí a Revolução Industrial teve início na Inglaterra e em poucas décadas aí se espalhou para Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então a Revolução Industrial ela foi um divisor de águas aí na história e quase todos os aspectos da vida cotidiana da época foram influenciados de alguma forma por esse processo. Ou seja, essa transformação incluiu aí a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquina. A fabricação aí de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, de aço, maior eficiência da energia, da água, o uso crescente da energia a vapor, desenvolvimento das máquinas, ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis aí pelo carvão. Bom, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mercado havia passado aí por o mercado mundial, né? Havia passado por drásticas mudanças. O Japão estava completamente arrasado e conta com um pequeno mercado consumidor, capital e matéria-prima escasso e a mão de obra não especializada. Então, os japoneses criaram e adotaram um modelo de produção no qual o objetivo é produzir poucas quantidades de muitos modelos e produtos. Tudo voltado para o mercado externo e tendo a demanda e não mais a economia de escala como foco. Ou seja, o que é a economia de escala? Era produzir em grandes quantidades. E não, o Japão produziu em grandes variedades. Então, o seu objetivo aí era gerar divisa para obter matérias-primas, alimentos, equipamentos industriais. Então, nessa ocasião, estava surgindo aí o toyotismo, tá? No qual temos como características principais o surgimento aí do sistema just in time, ou seja, produzir na hora certa, no momento certo, a customização de produtos e a criação de uma mão de obra capaz de realizar várias funções dentro de uma mecanização flexível. Na década de 60, a empresa Toyota, ela criou o sistema Kanban para abastecimento e controle de estoque, aí usado por empresas até os dias de hoje. O sistema movimenta e fornece itens de acordo com o consumo, fazendo com que não haja abastecimento de materiais sem solicitação. Então, Kanban é um cartão aí de sinalização que controla os fluxos de produção e os transportes em uma indústria. Muito bem. Muito importante aí, desde a Revolução Industrial até aí o surgimento do Just in Time, Kanban. Outro tipo aí de atividade logística é a gestão de estoque. Isso vocês
sabem fazer muito bem, né? Porque nós aprendemos quando o estoque deve ser restabelecido, a quantidade, né? Porque a gente tem que se preocupar que estoque é um recurso material financeiro, ou seja, né? Ele envolve dinheiro, né? E também nós vimos também que o que é melhor para uma empresa? Um baixo giro de estoque ou um alto giro? Nós vimos também, né, que o estoque ele tem que girar bastante. Ou seja, né, quanto mais girar, eu não fico com itens parados. Ou seja, estoque parado é dinheiro parado. Porém, eu também tenho que ter uma reserva, né, um estoque reserva, para que eu não deixe de atender o meu cliente. Eu tenho que ter disponibilidade, uma quantidade mínima, e se ele pedir, eu tenho de prontidão para entregar. E adotar uma estratégia, né, da minha localização no meu estoque. Ou seja, vamos pensar dentro de uma empresa. Eu estou dentro de uma empresa e tenho a área de produção. Eu não posso ter a minha área de produção muito distante do meu estoque. Porque se o profissional de logística pensa em minimizar movimentações internas, reduzir custos, eu tenho que ter meu estoque próximo à minha área de produção para que eu possa abastecer a minha produção rapidamente. 3. Armazenagem, né? Nós já falamos, né, sobre centros de distribuição e distribuidoras, e que dentro dessas centros de distribuição tem que ter o recebimento do material, né? Ou seja, efetuar a conferência quantitativa e qualitativa, ver se está de acordo a embalagem, se está de acordo a quantidade, se está conforme o pedido, se foi aquela peça. Então, tem uma série de cuidados que tem que ter no ato do recebimento do material para que eu possa armazenar, estocar na devida localização, né? Que ele fique bem armazenado, próprio para o consumo, próprio para entregar e atender às necessidades aí do meu cliente. Muito importante aí, a administração de pedidos, ou seja, né, eu tenho que administrar o meu pedido tanto no momento da minha compra, também como no momento da minha venda. Se eu administro meu pedido no momento da compra, eu vou conferir se chegou a quantidade, na data certa, no item certo e também na hora de eu enviar para o meu cliente. Se ele fez o pedido e ele quer a quantidade, ele quer prazo, enfim, eu tenho que atender ele também da melhor forma possível. E aí, quando aqui que entra, né, a expedição, ou seja, a saída. Expedição é expedir, mandar para fora, tá? E recebimento, a entrada da mercadoria aí para a empresa. E a última principal aí, atividade logística é a distribuição, que está ligada aos modais, né? Vamos ver sobre distribuição, né? Que a movimentação de cargas permite aí que os produtores coloquem seus produtos exatamente onde seus consumidores estão, né? Atualmente, a grande maioria das empresas deve e quer trabalhar com estoques reduzidos, os menores possíveis, seja de matéria-prima, né? Aquilo que é para fabricar, como de produto acabado. Eu não quero ter o meu estoque lotado, não, eu quero ter altos giros. Em um cenário como esse, a distribuição é um dos fatores mais importantes. E quando nós falamos aí de distribuição, inevitavelmente estamos falando de transportes. E quando falamos de transportes, falamos de
custo e confiabilidade. Então, pense no impacto que o transporte pode ter na percepção aí do cliente quanto ao preço e qualidade do produto. E os modais aí? Como que é distribuído nossos modais, as formas de transporte, né? O maior é o rodoviário, né? Já o aéreo é o menor em função aí do alto custo. Dutoviário 4,2, aquaviário 13,6 e ferroviário 20,7%. Então, ou seja, né? Eu acredito que desses modais, o que vocês menos conhecem é o dutoviário, mas só para relembrar, aquele que já foi para a Baixada aí, né? Baixada Santista, na serra existem aqueles canos, dutos enormes que podem estar transportando gás, óleo, água. Então são os dutos, por isso que chama dutoviário. Planejamento logístico. Vamos ver aí sobre os principais processos de planejamento logístico. Vimos que em administração, né, que dentro das organizações destacamos aí 3 perspectivas diferentes quanto ao planejamento, ou seja, estratégico, tático, muito bem, e operacional. Mas quando falamos em planejamento logístico, estas 3 perspectivas, cada uma com seu grau de participação, é de grande importância aí para o sucesso na realização e concretização do que foi planejado. Então, o planejamento ele envolve escolher um destino, avaliar alternativas, caso aconteça uma situação inesperada, e determinar o caminho aí a qual se deseja chegar. Em localização das instalações, influencia o recebimento e distribuição dos produtos. A empresa deve definir qual modal de transporte, armazenagem e distribuição aí que pretende utilizar. Uma boa localização possibilita a implementação de ferramentas logísticas que reduzem material em estoque e espaço físico, né? Poxa, quanto menos material, eu vou precisar de uma área menor, porque quanto for maior minha área, eu vou pagar mais caro por isso. Então, proporcionando aí redução significativa do custo nesse processo. O intuito não é reduzir custos, então é uma forma. Em sistema de informação, o mercado oferta cada vez mais um número aí maior de soluções, né? Então, um número maior de soluções. E essas soluções são informatizadas, né? Então, soluções informatizadas para os processos logísticos. Por esse motivo, é de grande importância conhecer os processos que envolvem as operações da sua empresa antes de comprar um software. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso mapear todos os processos da empresa e mapear no maior nível de detalhe possível. Então, a falta de colocar todos os processos de forma detalhada compromete aí o sucesso da implementação, gerando aí muitas vezes transtornos e situações desagradáveis, como as conhecidas customizações no sistema. Ou seja, olha, inclui esse campo aqui no sistema porque eu tenho uma condição que
Então a gente tem que evitar de demonstrar, esse daqui é o meu mapa da empresa, eu quero um software já dessa situação, e não depois ficar moldando o sistema. Ok? Suprimentos, definir aí o que estocar e quanto estocar, caracteriza o início aí de um ciclo da cadeia logística e tem como elementos reduzir os tempos de fornecimento de materiais, receber produtos de melhor qualidade, reduzir o estoque, ter produtos sempre que necessários, saber a previsão da demanda, efetuar o planejamento das necessidades, né? Materiais e recursos, desenvolvimento aí de novas fontes de fornecimento. Eu não posso estar na mão de um fornecedor só, né? Compras e seus respectivos controles. Armazenagem, né? Algumas atividades são de suma importância aí para os processos de armazenagem consciente, como entendimento do fluxo das operações e do tempo. Como eu falei, né? Eu preciso conhecer o fluxo de operações. Recebimento de produtos, estocagem aí dos produtos, embalagem, processamento de pedidos, treinamento do meu pessoal e conhecimento dos processos por parte tanto dos colaboradores das organizações, né, que são aí fundamentais para o negócio. Já o transporte, né, a escolha do modal de transporte está diretamente ligada aí às necessidades da empresa, onde devemos avaliar o custo, velocidade e confiabilidade. A definição entre o transporte próprio ou contratação de um terceiro é fundamental. Vai de empresa para empresa. Tem empresa que a estratégia é ter a sua frota própria, outras não, é contratar um terceiro. Pois aí pode estar o seu diferencial competitivo. Saber onde desejamos chegar trará uma visão aí mais ampla e clara e como devemos planejar os nossos processos logísticos para poder chegar aí no destino certo conforme nossa meta. Então vamos ver se vocês estão afiados. Lembram aí? Falei de quantas atividades logísticas mesmo? Quais são os tipos de atividade logística? O primeiro, produção. Olha só. O segundo, gestão de estoque. O terceiro, armazenagem. E o último que nós falamos agora, o quarto, distribuição. Não vamos confundir os tipos de atividade de logística com as categorias do Supply Chain Management. Mas vamos relembrar, tá? Bom, hashtag tanto para um quanto para o outro, hein? Categorias do Supply Chain Management. 1 era o planejamento, 2 compras, 3 produção e 4 entrega. Falamos de sistema de informação e esse sistema aqui é muito importante para a logística devido à sua grande utilização, inclusive vamos ver os números de utilização disso, que é o barcode, ou seja, o que é o barcode, né? Palavra em inglesa, código de barras aí, uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. Então, a decodificação, aí, leitura dos dados, é realizada aí por um tipo de scanner, um leitor de código de barras, que emite um raio vermelho que percorre aí por todas as barras. Então, para que serve esse barcode ou código de barras? Registro o preço? Sim, tem identificação do preço, mas a gente vai ver que é além disso. Olha só o que facilita também.
controlar o estoque. Sabia que dá para controlar o estoque? Se eu tenho um sistema, né? Por exemplo, estou no supermercado e comprei óleo, tá? 10 garrafas de óleo. Registrou? Passou as 10, ele já vai abater, né? Descontar, retirar do sistema essas 10 unidades que passaram pelo caixa. Então, o código de barra também ele funciona como um RG, ou seja, cada um vai ter a sua identidade, a sua identificação. Então é necessário aí um banco de dados, né? E também de programas que fazem esse tipo de operação. E olha que interessante, né? Não é à toa que tem esses números aqui, né? Olha só, 789, tá aqui, ó. 789 é o país, e nesse caso 789 é o Brasil. Agora, depois disso, ó, vem outros números aqui, 11640. É um fabricante, é um produtor, né? Esse 2533 é o produto e 5 o dígito de controle. Olha que código de barra bonito, hein? Bom, existem na internet, né, programas para criação de código de barra. Isso eu peguei na internet. Falei que era importante, né? O código de barras, nesse caso aqui, ó, o GS1, é lido no mundo 6 bilhões de vezes ao dia. É muita leitura. Então, é um sistema aí muito utilizado pelo mundo todo. Então, os códigos de barra são utilizados aí para representar uma numeração, uma identificação atribuída a produtos, unidades logísticas, localizações, ativos fixos. O que é isso, ativos fixos? Numa empresa, um ativo fixo é uma máquina, um móvel de escritório, que aí coloca essa codificação para saber que pertence à empresa. Ou um ativo retornável, uma caçamba, um container. Então, olha só, documentos, containers, cargas, serviços, aí propiciando a automação de processos, trazendo eficiência, maior controle e confiabilidade para a empresa. Olha só quantos tipos aí de código de barra. Esse daqui, ó, o último da direita, né? Bem conhecido de vocês, né? O de baixo aqui, o último da direita. Esse é o QR Code. Então, existem empresas também que utilizam para monitorar a visita de clientes e lá no cliente vai ter um código de barras e você vai levar um leitor e vai escanear, identificando lá que você passou por ali. Então, muito importante aí. O código de barras tem muitas funções. E valendo pontos, né? Primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem a leitura aí das páginas 12 a 21 da apostila de gestão de logística, que vai facilitar, aumentar o conhecimento desse material que foi falado na data de hoje, tá? Nessa aula de hoje. E vou enviar aí no grupo do WhatsApp o link para realizar a atividade que deve ser respondida até o mês que vem, dia 1º do 6. Estamos em maio, então vocês só vão entregar no mês que vem, no dia 1. Não esqueçam de deixar o like, né? E colocar seu nome completo e turma. E para quem percebeu, né? Aquele que assiste e inclui o nome e turma, ganha, ó, o like e o coraçãozinho, tá? Isso para, olha, vi que o fulano, que o ciclano, que o aluno, que a aluna assistiu aquela videoaula e vai ser registrado o controle lá na frequência.
tá? Pessoal, muito obrigado por estarem assistindo e até a próxima.